Jovens e velhos santistas, antes de tratar dos temas deste sabadão, manda um abraço para o Luiz Lima, torcedor do Santos lá de Santa Isabel. Está agoniado, né, como tantos e tantos outros torcedores do Santos, principalmente porque tem o Neto lá, torcedor do Santos, que está, coitado, ficando já de saco cheio, né, com essa fase do time. Mas, ô Luiz, eu vejo aqui pelo meu filho que tem 19, vai fazer 20, o quanto ele está agoniado também com essa fase do Santos. Foi tão difícil para a gente renovar a torcida, né? Nossa torcida estava envelhecida e tal, de repente vieram aquelas gerações de 2002, 2010, o Santos ganhou uma quantidade aí de novos torcedores, uma força jovem na nossa torcida, e esse público tem sido muito machucado, muito castigado pelos incompetentes que têm passado pela direção do Santos ao longo dos últimos anos, né? Enfim, só nos basta ter resiliência para seguir em frente e torcer para que a situação fique melhor, tá bom? Esse recado para o Luiz vale para todos os demais jovens e velhos santistas, afinal de contas, essa é a essência de ser torcedor, né? A gente tem que acreditar que o melhor vai acontecer. E eu espero que o melhor já aconteça a partir de segunda-feira, no jogo contra o Ceará, no Allianz Parque, que já tem aí, pela última leitura que eu fiz neste sábado, 28 mil ingressos vendidos, enfim, vai ter um grande público. E para quem pede, né, como aconteceu recentemente, que a torcida precisa abraçar, a torcida não largou a mão do time tempo algum, né? Sempre que foi convocada, mesmo em jogos horrorosos, que era para não ter ninguém, tinha lá 7, 10 mil pessoas debaixo de chuva, dia ruim, tempo ruim, né? Horário péssimo, dia de semana e tal, sempre teve gente apoiando. E quando se abre uma nova perspectiva, a torcida vai lá e mostra a sua força. Vai ser assim nesta segunda-feira, como foi no ano retrasado no Morumbi, como foi na Neoquímica Arena, enfim. Agora, os dirigentes do Santos precisam se ajudar, né? Eles precisam dar uma força. Não adianta contratar um jogador por 11 milhões de euros, outro por 4 milhões e meio, se você não dá conta, se você não sabe, ou devia saber, que tem que pagar o João Basco, que tem que pagar o Joaquim, que tem que pagar o Jean Lucas, essas coisas todas. Aí, transfer ban, olha, estamos com uma dificuldade enorme de transfer ban. O que o mercado interpreta dessas coisas, né? Ué, você não tem dinheiro para pagar Patrick, Joaquim, João Lucas, não sei o quê, e contrata Rolésia, Tassiano e outros, né? Paga 4 milhões por mês para o Neymar, tá certo que o Neymar se paga, mas o cara não quer saber, né? Então, assim, aí depois as pessoas falam em gestão, em reconstrução. Enfim. Mas a gente torce, só nos resta torcer, só nos resta acreditar, né? Tomara que em algum momento essa gestão ela deixe de ser uma gestão com J para ser uma gestão com G maiúsculo, né? Uma gestão com G maiúsculo, que por enquanto está a gestão com J. Mas vamos lá, né? Seguir aqui em frente, acreditando que tudo possa melhorar. Falar sobre as notícias deste sábado a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida, ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, o almoço de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o almoço de sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde e o jantar de quarta a domingo das 6h30 da tarde às 11 da noite. O telefone que também é o delivery, 13 3223 5270, 13 3223 5270. E você dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno, que a Osteria também tem pizzas para você. Conheça um pouco mais lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores. Aliás, nesta sexta-feira à noite eu estive lá com a minha esposa, né, na Osteria, fui lá dar um abraço no Maurício,
comi lá um prato especial com molho, né, que tinha um pouquinho de vinho e tal. Até postar a foto no Instagram nesse domingo para vocês. E aí o Maurício veio me chamar depois assim, pô, pessoal nessa mesa que estava aqui do lado, acho que ia esquecer de pedir o desconto. Acho que te viram e lembraram, e pediram lá os 10% de desconto. Aí eu estava com a cara meio cansada, até peço desculpa, ninguém. O pessoal geralmente vem falar comigo quando eu estou por lá, mas eu tirei o óculos para conseguir ler o cardápio e tal, eu estava com a cara meio. Sexta-noite eu estou moído, né, gente? Vocês sabem. Depois de uma semana de 5:30 da manhã até as 11 da noite, e aí o Maurício me falou: pessoal, aí saiu, disse que assiste no canal, então agradeço a vocês pela gentileza, tá bom? Vamos fechar esse nosso introito aqui também com o nosso Pix, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, eu prometo que eu vou ser sucinto com as notícias, sem muitas interpretações. Vamos primeiro com o fim de semana da base, né? Eu tenho que voltar a fazer os nossos vídeos exclusivos da base, né? O Santos pegou a Mauaense, o Mauaense, que é Grêmio Mauaense, 2 jogos no CT Pelé, com transmissão da Santos TV. O Sub-15 goleou por 5-1, né? Quarta rodada do Paulista, 2 gols do Júlio César, Paulinho marcou também, o Arthur Lima e o João Gumbes. O time do Fabrício Monte, que voltou ao Sub-15, Thiago Vasconcelos, João Gumbes, depois o Vinícius Casari, o Vinícius Morato, depois o Jonilson, o Cauã Miranda, depois o Miguel Zulu, Thiago Barros, o Francisco, depois o Felipe Gustavo, o Kaique Santos e o Arthur Lima, depois o Léo Salim, o Paulo Henrique, depois o Danilo Bryan, depois o Júlio César e o Inácio. O Inácio, que é um menino argentino, né, que o Santos trouxe a família, prospectou, está aqui no Sub-15 do Santos. O time é líder com 12 pontos, 4 vitórias, 21 gols marcados, 3 gols sofridos no grupo 14 do Campeonato Paulista Sub-15. Tá certo? Aí teve, como eu disse, rodada dupla, teve o Sub-17 em campo, também outra goleada 5-0, gols marcados pelo Davi Santos, Nadson de cabeça, o Nadson é baixinho, fez gol de cabeça, o Vinícius Fabre, que fez um belíssimo gol da entrada da área, né? O Ian Vicentini, que é um jogador que está começando a me chamar a atenção, ele tem um porte físico para a idade interessante, aparece para fazer gol e tal, olha, já estou de olho no Ian Vicentini. E o Davi Nogueira também, que está voltando de lesão, teve lesão grave, né? Está formando agora no time do técnico Helder, que hoje foi a campo, neste sábado, com Arthur do Vale, Lucas Camargo, depois o Osvaldo, o Pedro Murcia, depois o João Sá e o Nicolas Augusto, Samuel Pierre, depois o Matheus Carvalho, o Garcia, o Benício, depois o Flecha e o Vinícius Fabre, o Nadson, depois o Evandro, o Davi Santos, depois o Ian Vicentini e o Pradella, depois o Davi Nogueira. Portanto, aí o Santos com 12 pontos nesta competição também, 4 vitórias, 12 gols marcados, 2 sofridos. Está muito bem também o Sub-17. E o Sub-20, que andou dando umas tropeçadas no Campeonato Paulista, com agora o Maurício Copertino, ele deu uma encorpada no time do estadual, né? Precisava ganhar, porque poupa para a principal competição, que é o brasileiro, e vai tocando o estadual com um time alternativo. Mas desta vez o Maurício deu uma mexida, o Santos venceu por 2-0 o Osasco Audax lá no José Liberati. Gols do Vinícius Lira, e também teve um gol contra. Primeira vitória na competição, chegando a 3 pontos na campanha, uma vitória e 2 derrotas, 5 gols marcados, 5 gols sofridos. Esse é o time do Maurício Copertino no Campeonato Paulista Sub-20, tá bom? Tentando a recuperação. Bom, sobre o time do Santos, que treinou lá no CT Rei Pelé, né? E quem foi lá ver o Sub-15, o Sub-17, vê o CT, porque como a estrutura ela é muito simples, né? A estrutura do CT Rei Pelé é tão simples que, se for um pai de jogador do Sub-15 ou do Sub-17 assistir, dá para gravar um monte de coisa do treino do principal, né? O pessoal fica tietando, mas é aquilo, não tem uma separação, né? A estrutura do CT Rei Pelé é aquela lá que a gente conhece, então não tem nem
uma tranquilidade para o principal treinar, porque o pessoal fica olhando lá, mas enfim. Aí o pessoal do principal vai lá assistir o jogo dos meninos também. O Santos treinou, vai ter novidade, o Lucas Mussetti trouxe que o Zé Rafael realmente está relacionado junto com o Barreal e o Souza, e o time provável que treinou, até vejo no Diário do Peixe aqui, Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez Escobar, Rincon, Bom Tempo, Roleiser, Tassiano, Soteldo e Tiquinho Soares. Eu quero crer que nesta formação o Roleiser realmente faça o meio e o Tassiano faça o lado direito, porque se o Roleiser tiver que ir para o lado direito, é um desperdício. E aí, se houver possibilidade que o professor Xavier faça alguma outra alteração, como o Barreal jogando ali pelo lado direito em algum momento, e quem sabe até o Zé Rafael entrando também ao longo do jogo, se for preciso, né? Já para começar a ganhar um ritmo de jogo. E ele volta com o Tiquinho Soares, resolve deixar o David Washington no banco. O jogo é segunda-feira, 8 da noite, lá no Allianz contra o Ceará. O jogo, só lembrando, tem transmissão do Sport TV na segunda-feira, 8 da noite. E para fechar esse nosso vídeo, rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, fez com que, diante dos resultados, o Santos, mesmo que vença, não sai da zona de rebaixamento, meus caros. O Fortaleza fez 5-0 no Juventude, aliás, é a segunda sacolada que o Juventude toma no campeonato, né? A primeira tinha sido do Flamengo. O Mirassol meteu 2-1 no Corinthians, Grêmio e Bragantino empataram por 1-1, o Vitória fez 2-1 no Vasco e o Flamengo 1-0 no Bahia. Sport, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo, Atlético Mineiro e Fluminense, Botafogo e Internacional são os jogos deste domingo. O Santos tem 4 pontos. Se vencer, vai a 7, empata com Juventude e Vasco e passa no número de vitórias e no saldo de gols, né? Porque o Juventude já tem menos 13, o Vasco já tem menos 4, então o Santos ganharia 2 posições, seria o primeiro da zona de rebaixamento. Sairia de 19º, iria para 17º, mas mesmo que o Botafogo, o São Paulo são os times próximos, né? O Santos aí vai ter que remar no campeonato, porque mesmo ganhando, não sai da zona de rebaixamento. Botafogo, São Paulo, Grêmio, Vitória, são os times na alça de mira aí, e o Mirassol, que muita gente, o Mirassol vai bater e vai cair. O Mirassol está com 10 pontos já no campeonato, né? Então é bom o Santos ficar esperto e começar a ganhar no campeonato brasileiro, tá bom? Dito isso, passamos aqui a ficha dos jogos da base neste sabadão, né? Teve faixa de protesto na frente do CT, chamaram o Marcelo Teixeira de presidente blogueirinho e coisa e tal. E quais são as outras faixas aqui? Ingresso caro, futebol barato, Santos cabide de emprego, MT blogueiro, Pedro Martins estagiário, incompetente, como é que é? Arena igual cortina de fumaça, o que faz o Marcelinho. As faixas aqui na frente do CT Repelé foram os protestos do torcedor, tá bom? Então é isso, meus caros. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é exatecinformática.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você disser que viu no Canal 10, tem 10% de desconto no serviço. E se o Santos ganhar, na terça-feira você tem 20% de desconto no serviço também, se disser que viu aqui no canal. Eu aproveito e peço para você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.